Pânico é sem dúvida uma das maiores franquias de filmes de terror, e atualmente voltou a estar em alta, com o lançamento de Pânico 5 em 2022 e Pânico 6 em 2023. Eu confesso que não tinha assistido nenhum filme da franquia até recentemente, absolutamente nada, tirando aquela série Scream que tinha na Netflix lá pra 2015, 2016, que eu vi a primeira temporada, mas eu tinha, sei lá, uns 13 anos na época, então isso não conta. Como o Pânico 6 estreou no cinema, eu decidi ver todos os filmes pra poder ir no cinema assistir o 6, e quando eu vi, eu diria que eu fiquei um pouco surpreso. Na minha visão de pessoa que nunca tinha tocado em nenhum filme da franquia, eu só conhecia Pânico pela máscara do Ghostface e por Todo Mundo em Pânico, que por sinal é um belo filme. Quando eu fui assistir esses filmes, eu esperava um pouco mais de terror, sabe? Não sei, algo mais sério talvez. Eu não tô fazendo uma crítica aqui, eu só quero relatar uma quebra de expectativa minha que eu confesso que tinha sido construída em cima de porra nenhuma. Mas vamos lá. O primeiro Pânico foi lançado em 1996, escrito pelo Kevin Williamson, roteirista que até então era estreante, e dirigido pelo Wes Craven, um cara gigantesco quando o assunto é filme de terror. Ele simplesmente criou o Freddy Krueger. Só isso. O filme veio com a proposta de ser uma espécie de paródia dos filmes de terror slasher, aqueles com o assassino que mata geral dos anos 80, e contava bastante com o uso de um negócio chamado metalinguagem, que em uma definição meio freestyle é quando, por exemplo, um filme de terror fala sobre os clichês de filmes de terror, e você fica tipo, ué, é um filme de terror zoando filme de terror? Basicamente a obra tá tirando sarro dela mesma, e isso é uma forma de cativar o público, que se for bem utilizada, funciona muito bem. Uma coisa muito legal que eu descobri depois que vi o filme é que todo o material promocional tinha sido feito em cima da atriz Drew Barrymore, que interpreta a loirinha da primeira cena do filme. E se você assistiu, você sabe que ela morre logo de cara na primeira cena. Então na época as pessoas no cinema devem ter ficado tipo, uai, e agora? Eu pensei que essa menina era a protagonista e agora ela morreu, então a galera deve ter ficado sem saber o que esperar do filme dali pra frente. Enfim. Pânico de 96 entregou essa irreverência sobre o gênero, ao mesmo tempo que construiu uma história bem da hora, com momentos tensos, mas sem se levar a sério demais. É um filme divertido que fugia bastante da maioria dos filmes de terror da época. Apesar de hoje em dia esse filme estar um pouco datado, ainda assim é bem legal de ver. Pânico custou 14 milhões de dólares e rendeu nada mais nada menos que 173 milhões. Foi um sucesso absurdo para aquela época e encomendou duas sequências, Pânico 2 em 97 e Pânico 3 em 2000, que pra mim são os dois pontos mais baixos da franquia. Pânico 2 ainda é legalzinho, o filme consegue tirar mais sarro ainda de si mesmo, porque dentro da história, o filme Pânico existe com o nome de Facada, então ele simplesmente zoa um filme anterior e o próprio sucesso que ele fez. A cena de abertura de Pânico 2 também é bem legal, mostrando justamente a estreia do filme Facada, mas no geral eu não gosto muito desse filme. O primeiro já ficava bobo em alguns momentos, mas no geral ainda era um filme de terror. Mas o segundo e o terceiro, meu amigo, é totalmente Scooby-Doo. No segundo filme tem uma cena em que o Dewey, personagem interpretado pelo David Arquette, toma umas 400 facadas do assassino e ainda fica vivo. Não faz sentido nenhum. Essa cena aqui eu fiquei genuinamente irritado, porque tipo assim, você usa a morte de um personagem querido pra gerar um impacto emocional tanto no público quanto nos personagens do filme, aí chega no final você fala, ah não, ele não morreu não, eu não tive coragem de matar ele não, ah meu amigo, me ajuda aí né? E o terceiro filme pra mim é o mais fraco de todos. Tem todo um contexto de se passar no meio da produção de um filme, o que potencializa essas piadas com metalinguagem e tal, mas não consegue se sustentar. Fora a revelação de quem é o assassino, tanto no 2 quanto no 3, serem bem fraquinhas, sabe? Eles inventam umas desculpas bem preguiçosas, tipo, ah não, é um parente do passado que nunca tinha sido mencionado, mas ele quer vingança. E é claro que como esses filmes já têm mais de 20 anos que saíram, talvez na época tenham sido mais impactantes, mas como eu vi em 2023, eu tenho que medir com a régua que eu tenho hoje. O 2 e o 3 são bem abaixo. O 1 eu ainda acho que consegue ser legal apesar das coisas da época. É tenso e tal, mas os outros dois, não. Uma outra reclamação que eu tinha esquecido e tô lembrando agora é que no Pânico 2 e 3, se você assistir dublado, você consegue saber quem é o assassino desde o início do filme, porque eles simplesmente pegaram os mesmos dubladores pra fazer os personagens durante o filme e pra fazer o assassino falando no telefone. Eles não colocaram nenhum efeito na voz pra você não conseguir reconhecer. Pô, é só você ouvir a voz que você já sabe quem é. Eu nem sei dizer sinceramente de quem é a culpa aqui, se é da dublagem que fez merda ou se no próprio áudio original não tem efeito nas vozes. Mas uma dica aqui é que se você quiser ver esses filmes mantendo o suspense, não veja dublado. Assim, claro que falando desse jeito parece que os filmes são uma merda, e eles não são uma merda. Eles são divertidos até, tem cenas de ação legais, mas eles são bem bobinhos, sabe? Bem Scooby-Doo mesmo. Não era o que eu esperava quando eu fui assistir.
Fora uma outra coisa que eu acho meio paia nesses dois filmes é que eles acabam tipo com um final feliz. Tipo, morreu 1.500 pessoas e o filme termina num otimismo. Parece que não é pra você levar a sério mesmo. I'll be right back. I know this one, you're not supposed to say that, are you? E então se passaram 11 anos com a franquia na gaveta. Afinal, durante a primeira trilogia, os custos de produção foram só aumentando e a bilheteria foi só diminuindo. Até que em 2011, quando o mercado de filmes de terror estava meio que numa onda de trazer de volta as franquias antigas, com filmes como Sexta-feira 13 de 2009 e A Hora do Pesadelo de 2010, o Wes Craven e o Kevin Williamson se juntaram novamente e lançaram Pânico 4, trazendo de volta os personagens recorrentes da franquia, Sidney, Dewey e Gale. E eu, ao contrário da maioria das críticas que eu vi na internet, gostei bastante de Pânico 4. Eu acho que é um filme que referencia muito bem o primeiro, trazendo novos personagens com atrizes que até então eram bem promissoras, como a Hayden Panettiere e a Emma Roberts, e trazendo também um clima um pouco mais sombrio do que os outros, justamente a minha reclamação sobre o segundo e terceiro, em que eles tinham pesado muito a mão na comédia. Aqui em Pânico 4 eu acho que essas coisas vêm na medida certa. Tem suspense, tensão, metalinguagem e um pouquinho de galhofada, tudo na quantidade que tem que ser. A cena inicial desse filme é muito legal, eles fazem uma piada com esse negócio de um filme dentro de um filme dentro de um filme. Bem Inception mesmo. E eles fazem graça com isso ao mesmo tempo que conseguem fazer uma cena de assassinato que não fica paia. Você leva a sério. Além disso, como o filme foi lançado ali em 2011, a gente já consegue ver algumas tecnologias mais próximas do que a gente tem nos dias de hoje, como os meninos fazendo transmissão dos assassinatos na internet, os smartphones da era pré-histórica. É um filme em que eu consegui me conectar melhor e ficar mais imerso naquela experiência. A motivação dos assassinos também é pra mim uma das melhores de toda a franquia. Eles fugiram desse negócio de um parente do passado que quer vingança, não sei o quê. Eles fizeram uma motivação interessante pros personagens e umas reviravoltas no final que me mantiveram bastante entretido. Quase que a gente vê aqui a assassina conseguindo se safar. Foi por pouco, mas conseguiu dar um desfecho pro filme que me agradou muito. Porém, todavia, entretanto, Pânico 4 flopou. O filme custou 40 milhões de dólares para ser feito e foi a pior bilheteria de todos os filmes da franquia, rendendo apenas 97 milhões de dólares mundialmente. E esse fracasso do filme botou a franquia na geladeira de novo. Em 2015, o diretor de todos os filmes da saga até então, Wes Craven, faleceu devido a um câncer no cérebro, deixando o Pânico 4 então como o último filme da sua carreira. A ligação dele com o nosso passado foi o que trouxe a gente até aqui. E não vou dormir enquanto ele não estiver enterrado. Cuidado! Olá, Sidney. É uma honra. Em 2022, 11 anos depois de Pânico 4 e depois de os direitos da franquia terem pulado de mão em mão, finalmente foi lançado o quinto filme da franquia, que dessa vez veio com o nome apenas de Pânico, igual ao primeiro de 96. Mas vamos falar a verdade, né? O nome é Pânico 5. Dessa vez sendo dirigido pela dupla Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. E mais uma vez os personagens clássicos voltam, Sidney, Dewey e Gale, mas dessa vez apenas como coadjuvantes. O papel de protagonistas da história agora é passado para Melissa Barrera e para Diana Ortega, a nossa querida Wandinha. E Pânico 5, na minha opinião, consegue ser o melhor filme da franquia. Como eu não tenho nenhuma conexão afetiva mais forte com os filmes antigos, eu consigo dizer com tranquilidade que Pânico 5 é um filme que me agrada mais. Ele traz a essência da franquia com as piadas sobre filmes de terror e a metalinguagem, e ainda consegue trazer um filme mais sombrio, mais tenso, mais dark, mais pesado, mais corajoso para, por exemplo, matar os personagens queridos pelo público. Isso tudo sem perder aquela vibe de Pânico, de ser um filme divertido, com perseguições frenéticas com gore, inclusive bastante gore. Enfim, ele consegue me entreter sem quebrar o clima de assassinatos brutais acontecendo. Além disso, o elenco novo é muito bom, tanto as duas protagonistas quanto o elenco de apoio. Tem o Dylan Minetti, que fez o 13 Reasons Why, o Jack Quaid, que é o Huey do The Boys, além dos outros atores menos conhecidos que também mandam muito bem. Nesse filme eles fazem graça com os clichês dos reboots e continuações de franquias antigas nos dias de hoje. Subvertem algumas coisas que já estavam meio batidas da franquia. Por exemplo, a menina da primeira cena do filme não morre, ela é atacada mas sobrevive, o que já é uma coisa diferente. O filme faz piadas com a própria franquia, como com algumas cenas que viraram clássicas do primeiro filme.
Eu gosto muito das motivações dos assassinos, que dessa vez não tem nenhuma ligação com ninguém do passado, eles são só psicopatas. E mesmo isso parecendo preguiçoso e simples, na minha opinião é genial, porque a verdade é que ninguém gosta desse negócio de parente que quer vingança. Pô, é só um psicopata assassino e é isso, não precisa ser o irmão perdido da Sidney que na verdade matou a mãe dela. Nossa, que preguiça. Pânico 5 é um filme que eu gostei muito e conseguiu reviver a franquia. Fez quase 140 milhões de dólares contra um orçamento de 24 e garantiu mais um filme, Pânico 6, que chegou um ano depois. Bom, Pânico 6, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda tá no cinema. Então eu não vou entrar em detalhes do roteiro, porque com certeza muita gente ainda não viu. Mas eu posso dizer que eu gostei do filme. Ele traz algumas coisas novas na linha dos 5 que servem pra franquia dar uma respirada, mas em contrapartida ele traz alguns clichêzinhos dos antigos. Tem um personagem que toma 1940 facadas e não morre. Aquela coisa dos antigos que eu critiquei. A motivação do assassino também não é das melhores. Mas, no geral, eu gostei do filme. Ele segue aquele tom mais sombrio do filme anterior, mas sem deixar de ter a irreverência, que é a marca da franquia. Outra coisa é que esse filme, se pá, é o mais gore e mais sanguinolento de toda a franquia. Tem umas cenas que você vê uns órgãos internos da pessoa que eu nem sei o que era. Enfim, eu gostei de Pânico 6, apesar de achar que ele fica um pouco atrás do 5. E é bem provável que a gente tenha um Pânico 7, porque a bilheteria desse último filme já ultrapassou a do 5. Então é uma prova de que a saga do Ghostface tá mais viva do que nunca. O que é engraçado, né? Ficou tantos anos sem filme, aí teve o 4, que foi um fracasso, depois mais uma década sem filme e do nada a franquia emplaca 2 filmes com resultados muito bons e ressurge das cinzas. Isso é a prova de que boas franquias podem reviver a qualquer momento, só depende de você fazer o filme direito. Filmes que sejam bons, que possam agradar tanto quem é fã da saga, quanto quem tá conhecendo agora. Na minha opinião, Matt Bettinelli-Olpin e o Tyler Gillett honraram muito bem o legado do Wes Craven com esses 2 últimos filmes e trouxeram uma franquia tão icônica quanto o Pânico de volta aos holofotes. Mas agora presta bastante atenção no que eu vou te pedir. Deixa o like e se inscreve no canal, por favor. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você acha dos filmes Pânico. Você gostou dos últimos? Concorda comigo? Discorda? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por assistir. Até mais.